Olá amigos do canal Diletantes, eu sou o Elenilton e hoje eu trago um vídeo muito interessante, um vídeo que eu queria trazer há um tempo já. Quem acompanha o meu canal sabe que desde do vídeo A Verdade no Nacionalismo, né, que eu estava comentando no livro Como Ser um Conservador, eu já venho falando que eu tinha vontade de trazer um vídeo dando dicas de como ler melhor, ajudando vocês a lerem melhor, e hoje finalmente eu consigo trazer esse vídeo após aí um longo tempo estudando, lendo um livro muito interessante. Hoje eu já tenho uma base de conhecimento para trazer esse vídeo para vocês. Esse vídeo ele vai ser um vídeo bem longo, não vai ser um vídeo pequeno, ele vai ter a sua 1 hora mais ou menos. E eu peço a você que tenha a paciência de sentar, separar um tempo e assistir, porque vale a pena. A base desse livro, a bibliografia fundamental desse livro, que é onde eu estou me baseando para falar tudo que eu estou falando aqui para vocês hoje, é o livro Como Ler Livros, né? Um livro muito interessante aí do Montpellier e do Charles Van Doren. É realmente um livro muito bacana. Quem quiser depois comprar o livro, compre, porque compensa muito. É da editora Realizações. Você pesquisa lá Como Ler Livros, rapidinho você vai achar, porque é um livro bem famoso. Um livro bem extenso, aí com as suas mais de 400 páginas. É uma leitura realmente incrível. A base que os autores têm para escrever esse livro é algo muito interessante. Esse vídeo ele vai ser um vídeo mais prático, onde eu vou comentar as regras práticas. Eu não vou me ater toda a teoria, que não, o autor nem levanta muita teoria aqui, mas eu não vou me ater a tudo que o autor fala aqui no livro, porque realmente ele vai aí se especificar em várias coisas. Ele vai falar como você lê filosofia, como você lê sociologia. Eu não. Nesse vídeo eu vou fazer um vídeo de regra prática que você pode aplicar em todas as leituras de livros da literatura expositiva, a literatura que você vai adquirir algum conhecimento. A literatura imaginativa, né, e os contos, os livros de aventura, já não vai ser muito interessante, né? Quem quiser ler esse tipo de livro, esse vídeo não vai ajudar muito. Agora, se você está afim de ler, sei lá, um livro sobre política, esse vídeo vai ser muito interessante para você. Bom, já apresentada a biografia, né, a bibliografia básica do nosso vídeo hoje, primeiro que a gente tem que entender é que existe uma série de erros básicos que todo mundo comete. Bom, as pessoas quando vão começar a ler um livro, a primeira coisa que a pessoa faz, a pessoa pega o livro, vai lá na primeira página, às vezes pula o prefácio e começa a ler. E isso é uma maneira errada de se ler, né? A gente comete aí uma sequência de erros quando se lê. A leitura deve ser algo pensado e algo planejado. E hoje o que eu vou trazer aqui para vocês é algumas regras para vocês conseguirem planejar melhor a sua leitura. Se vocês estão escutando um cachorro latindo, eu peço desculpa para vocês, mas eu não consigo dispor de um tempo muito longo sem estar essa cachorrada toda aqui. Aqui no onde eu moro tem bastante cachorro, então fica difícil. Eu não tenho tempo livre para pegar 1 hora de madrugada para gravar, ou 1 hora que está mais calmo. Realmente isso não tem como para mim, mas eu acho que não vai atrapalhar a leitura de vocês. Eu acho que isso, o vídeo, e acho que isso não tem muito problema. Bom, então, existem 4 tipos de leitura. 4 tipos de leitura que a gente tem que ter em mente e entender elas para assim começar a ler melhor. Bom, a primeira leitura é a leitura elementar. Essa é a leitura que a gente aprende na escola, é a leitura de alfabetização. Ela não traz aí, não é um grande mistério qualquer pessoa consegue entender a leitura elementar, ninguém tem dificuldade em ler, né? Se você não sabe ler, não tem como você começar a ler. Então, a leitura de alfabetização ela não gera problema nas pessoas, a não ser que a pessoa ela esteja lendo em outro idioma. Aí sim ela pode ter algum problema com algum erro de tradução, né? Às vezes, sei lá, você está lendo em inglês, ele traz uma palavra que é mais específica em uma determinada região, que não é uma palavra tão global que é usada, e aí pode ser que você tenha algum problema. Mas, no tocante ao modo geral, isso não gera problema às pessoas. Então a leitura elementar não compensa comentar aqui porque não gera problemas. A segundo tipo de leitura, né, que é complemento do outro, é a leitura inspecional. Essa leitura eu acho que é uma das leituras mais importantes e é uma coisa que poucas pessoas realmente fazem, né? A maioria das pessoas não fazem essa leitura inspecional antes de ler o livro, né? Todo mundo pega um livro, como eu falei, e simplesmente vai lá, começa da página 10, onde o autor começa a ter o livro de fato, e começa a ler dali. E não é assim. Na leitura inspecional, você vai olhar o livro, você vai inspecionar ele antes de você ler. Bom, por que a gente precisa de fazer isso então? Por que a gente
não pode simplesmente já começar além de um livro. Eu vou fazer uma analogia aqui com vocês que eu acho que vai esclarecer bastante a mente de vocês. Imagine uma cidade, e nessa cidade tem um determinado endereço que você quer encontrar, você precisa chegar num determinado endereço. Mas você não tem o número da rua, você não tem o nome da rua e nenhum número. A única coisa que você sabe é que aquilo ali é uma cidade. Concordam comigo que vai ser muito difícil você conseguir chegar nesse endereço? Você vai ter que andar muito, vai ter que pedir muita informação para as pessoas para chegar nesse determinado endereço. A única coisa que você sabe é que o nome da pessoa que mora. Você quer encontrar uma casa do amigo, por exemplo. A única coisa que você sabe é o nome do amigo. Você sabe, é o fulano, é o José. E você quer chegar na casa do José. Concorda que só sabendo a cidade que mora e o nome da pessoa vai ser quase que impossível você chegar? Não é que seja impossível, você até pode conseguir, você pode pegar referência, você conhece o José e tal. Após uma longa pesquisa, você vai conseguir chegar. Porém, é muito mais difícil. Agora imagine essa mesma cidade, essa mesma pessoa, mas agora você tem um ponto de referência. Você tem, sei lá, o supermercado do Paulão. Pronto, esse é o seu ponto de referência. Agora as coisas começam a ficar mais fácil. Com o nome da pessoa e o ponto de referência, você vai conseguir se encontrar muito melhor. Então, se você faz uma inspeção antes de ler o livro, é a mesma coisa de você saber um ponto de referência. O livro ele é como uma cidade. Se você simplesmente abre ele e começa a ler, você acaba se perdendo um pouco porque você não tem um referencial. Agora, se você já tem esse referencial, já fez a leitura inspecional, você consegue ler muito melhor, porque você tem alguns pontos de referência e você consegue se achar melhor. Então, como que nós fazemos para conseguir fazer essa leitura inspecional? Bom, é bem simples. Tem alguns passos que o autor levanta, né? São 6 passos que o autor levanta no livro, que são coisas básicas. Primeiramente, você vai pegar o livro, você vai ler o título dele, o título ele é importante, vai procurar entender o título, porque às vezes tem um livro que tem um título que não entende. Após entender o livro, você pode ler essa parte de trás, aqui agora eu esqueci o nome, mas você pode ler essa parte de trás, né, que é essa capa, que geralmente vai trazer um resumo do que o livro é, um resumo bem curto, é muito mais, aqui atrás tem muito mais marketing do que realmente o livro é, né. Então vai trazer aqui um pouco, algumas informações que são importantes. Você pode ler as orelhas do livro. Poucas pessoas leem as orelhas do livro. Realmente muito poucas. Eu mesmo não li até começar a ler esse livro. Então, na orelha do livro você pode ter bastante informação importante. Isso você faz antes mesmo de começar a ler o livro de fato. Você pode também ler o índice, né, o sumário e o índice remissivo. É melhor você ler o sumário, porque o índice remissivo vai trazer de muitas coisas assim soltas que você vai acabar não entendendo. Então você lê o sumário e logo após lê o prefácio. Mas não é ler por ler. É ler tentando entender do que o livro se trata. É tentando achar uma frase que expresse a unidade do livro. Após fazer todos esses passos que eu expliquei para você, que são passos simples, você vai ter que tentar formular uma frase explicando a unidade do livro, né? Explicando o que o livro se fala. É um livro sobre sociologia que trata de uma comunidade que viveu no século passado, no qual o autor vai descrever essa comunidade comentando os aspectos religiosos e explicando a relação entre os aspectos religiosos e a cultura dessa sociedade. Então é mais ou menos isso, você tem que ter isso em mente para conseguir começar a ler o livro, para ter esse ponto de referência. Então o parágrafo que você criar, ele vai ser o seu ponto de referência. Bom, antes de nós entrarmos na leitura analítica, eu queria falar aqui um pouco sobre a leitura ativa. A leitura ativa ela faz parte da leitura analítica, né? A leitura analítica é baseada na leitura ativa. Mas eu acho que é interessante eu resumir um pouco aqui da leitura ativa, porque para os apressadinhos que provavelmente vão pular o vídeo algumas partes, esta é uma parte pequena, curta, que consegue expressar de uma maneira muito exata como você deve ler melhor. Lógico, eu vou me aprofundar na leitura analítica, eu vou comentar ainda nesse vídeo, mas se você quiser só ver essa parte da leitura nativa, você vai conseguir entender bastante como ler melhor. É um vídeo, como se dizer assim, é uma maneira mais curta de se comentar algo que é muito maior que eu vou fazer. Bom, o que é a leitura ativa? A leitura ativa consiste em você tentar ler o livro de uma maneira mais ativa. Eu sei que isso parece ser meio idiota, mas é bem simples. Nós, quando lemos um livro, a gente tem mania de achar que tudo é passivo. A gente simplesmente senta aqui
abre a página do nosso livro, né, se aconchega aqui na sua cadeira e começa a ler, lê um parágrafo, lê outro, pula um capítulo, lê outro capítulo, mas as coisas elas não devem acontecer dessa maneira. A leitura ativa consiste enquanto você está lendo, você está sempre tentando pensar o máximo possível, né? Você sempre tem que estar pensando o que você está lendo. E uma maneira de tornar a sua leitura mais ativa é usar o nosso velho amigo lápis. O lápis, ele é muito importante. Quem lê sem um lápis na mão, a pessoa ela perde metade da sua atividade de leitura, né? Perde metade da leitura. A leitura se tornar uma leitura muito mais passiva do que ativa. Se você tem um lápis, automaticamente sua leitura já está pelo menos metade garantida mais ativa. Por quê? Conforme você vai lendo e vai fazendo anotações, vai sublinhando alguns lugares, sublinhar é interessante, mas a anotação ela é muito mais importante. Você vai riscando as partes mais importantes, você está tornando a sua leitura ativa. Você está lendo com os olhos e lendo com a mão. Você está tendo como uma espécie de duas leituras, né? Você lê com os olhos e sublinha, e você está lendo com a mão também. Bom, então a chave da leitura ativa é então as anotações. E quais são as anotações que você pode fazer, né? O autor traz algumas aqui, né? Você pode, por exemplo, sublinhar. Você pode escrever nas margens. Escrever na margem é muito interessante. Você, por exemplo, sei lá, você leu aqui uma frase que você acha muito importante. E essa frase fala sobre economia. Então você sublinha aqui, faz uma barra aqui e puxa na margem e escreve assim, frase sobre economia, a essência do capital. Você puxa isso aí para você, quando voltar a reler, você já entender qual é a essência e lembrar do seu pensamento. Eu gosto de fazer bastante isso aqui, ó. Eu leio um parágrafo e assim que eu entendo o parágrafo, eu procuro expressar ele aqui, com a minha opinião, não com a minha opinião, mas com as minhas palavras, o parágrafo aqui. Um parágrafo nem tanto, mas geralmente é uma página inteira, porque se eu for expressar parágrafo por parágrafo, eu vou fazer outro livro. E depois que eu escrevo a frase aqui, eu gosto de passar ela para outra folha. Que nem aqui tá todas as minhas anotações desse livro aqui, do Como Ler Livros. Passando para essa outra folha, eu crio uma espécie de livro dentro do livro, né? Então tem aqui, capítulo 1, leitura, arte e atividade. Então tem todas as minhas anotações ao longo desse capítulo. Aí tem capítulo 2, tudo mais. Então aqui eu acabo tendo uma espécie de resumo do livro, né? Conforme eu vou lendo, eu vou anotando aqui, depois eu vou passando para cá. Eu gosto de fazer isso porque eu acho que depois, quando você quer reavivar alguma coisa na sua memória, quando você quer lembrar de alguma coisa, fica muito melhor, fica muito mais fácil, né? Quando você, sei lá, quer pensar em alguma coisa, quer reavivar, quer lembrar de alguma coisa que está no terceiro capítulo, você vai ler suas anotações e aí você vai lembrar. Caso você não lembre, você pode recorrer sempre a uma outra leitura. Bom, a leitura ativa, existe 4 perguntas que norteiam a leitura ativa, que são 4 perguntas essenciais para qualquer tipo de leitura que você for fazer. Quer seja uma pesquisa, uma leitura informal, você quer só querer ganhar um pouco de conhecimento. Então tem 4 perguntas que são importantes na hora que você está lendo, são perguntas que dão um norte para sua leitura, que faz com que a sua leitura fica muito mais ativa. Essas perguntas são o que o livro fala, o que o livro fala exatamente, né? É a famosa pergunta, o quid, né? Do São Tomás aqui no latim. O que? Essa pergunta é simples. O que o livro fala? O que você está lendo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é o que exatamente está sendo dito e como? Como que o autor articula o argumento? Como que o autor descreve? Ele está falando em prosa, ele está falando em artigo, ele está falando em, sei lá, como que é dito que o autor, o que você tinha definido na primeira pergunta. A terceira é se isso é verdade, se o livro é verdadeiro em todo ou apenas em parte. E a última é o famoso e daí? E daí? O porquê? Por que você leu esse livro? Qual é a importância que o livro tem para você? Bom, para não deixar aqui as coisas muito na teoria, eu vou fazer um exercício com vocês. Eu vou ler um artigo do professor Olavo de Carvalho e vou tentar responder essas 4 perguntas aí junto com vocês. Eu vou deixar o link na descrição do artigo, mas
Eu também vou deixar aí na tela, eu vou editar aí, vou deixar o artigo passando aí na tela para vocês lerem comigo e tentarem entender, e depois eu vou responder essas 4 perguntas. Bom, então vou ler aqui agora com vocês. A verdadeira cultura negra, Folha de São Paulo, 20 de novembro de 1997. Esse artigo do professor Olavo de Carvalho, ele está no livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, na página 301. Quem quiser acompanhar a leitura aí pelo livro também compensa. E além de estar passando na tela aqui agora, eu vou deixar disponível aí na descrição o link. Quando ouço falar de cultura negra, saco de meu exemplar da História da Inteligência Brasileira, de Wilson Martins, e esfrego na cara do intelector. Cultura negra? Cultura negra para mim é Aleijadinho, é Gonçalves Dias, é Machado de Assis, é Capistrano de Abreu, é Cruz de Souza, é Lima Barreto. Quer Vossa Senhoria me explicar como esses negros e mulatos puderam subir tão alto numa sociedade escravocrata enquanto seus netos e bisnetos, desfrutando das liberdades republicanas, paparicados pela inteligência universitária, não conseguem hoje produzir senão samba, funk e macumba, e ainda se gabam de suas desprezíveis criações como se fosse elevadíssima cultura. O intelector aterrorizado, ante a perspectiva de ter de raciocinar por uns minutos, fora da área de segurança dos chavões estabelecidos, fica mudo. Então dou eu mesmo a resposta. É que aqueles ilustres brasileiros não tinham bebido do veneno universitário norte-americano, e conservam seus cérebros em bom estado. Entendiam que suas remotas origens africanas tinham sido neutralizadas pela absorção da cultura ocidental e que sua condição de raça era apenas um fato biológico, sem significação cultural. Por isso, que a cultura que tinham se integrado não era branca, mas universal, que era mais útil e mais honrosa para o negro vencer individualmente no quadro da nova cultura mundial, do que ficar choramingando coletivamente as saudades das culturas tribais extintas. Ao afirmar-se como os valores da cultura ocidental, esses homens ainda prestaram-lhe o mais relevante serviço. Cobraram dela o compromisso universalista firmado na cruz do Calvário, libertando-a das amarras do falso compromisso acidental e transitório, que ela firmaram mais tarde com a raça branca. Elevando-se, elevaram-na. Quem eram, afinal, ante os negros e os portadores dessa cultura? Eram portugueses, uma raça céltica tardiamente cristianizada por invasores imperialistas. E de onde vinha a força dos portugueses? Vinha da desenvoltura, do otimismo e da pujança, com que, em vez de cair no ressentimento saudosista, em vez de revoltar-se com a sua perda de suas raízes locais e raciais, em vez de buscar consolos no ódio aos colonizadores, souberam se entregar criativamente no mundo cristão e tornar-se mais que os seus porta-vozes, os seus soldados e os seus poetas. Coisas análogas pode dizer-se dos franceses, dos ingleses e dos dinamarqueses, dos suecos e, enfim, de todos os povos europeus. Todos abandonaram os seus cultos primitivos para entregar-se na nova cultura. Transfigurados pela cultura universalizante que os absorveu, puderam por isso mesmo tornar-se nações de grandes e poderosas, ganhando com a renúncia e a recuperação de sua identidade num plano mais alto. E de onde veio a tragédia cultural do povo alemão, se não de sua cristianização imperfeita, de sua deficiente universalização, que deixando à mostra as doloridas raízes da velha cultura bárbara, ocasionou a crise de regressão uterina que foi o nazismo. É preciso, por não ter se libertado de seu apego a origens raciais e a cultos mitológicos que a Alemanha jamais alcançou no mundo, o posto de liderança que tão ardosamente aspira. Não há grandeza fora do senso de universalidade que exclui por definição o apego otávico à comunicação, à comunidade de sangue. O destino da Alemanha é uma lição para os negros. Se os portugueses, em vez de agir como agiram, tivessem dado ouvidos ao saudosismo rancoroso e apegaram-se aos cultos bárbaros e abominando o cristianismo como religião dos dominadores, teriam sido varridos do cenário histórico e hoje teriam de viver da caridade dos museus de antropologia. A máxima expressão de sua cultura não seria Luís de Camões,
mas alguma coisa como o Sr. Pierre Verga. E Portugal, mesmo mais tarde ao abdicar da vocação universalista para cair no culto atávico do passado, saiu da história. Os negros de gênio que se ocidentalizaram garladamente, sem um gemido de rancor impotente, e que enriqueceram a cultura ocidental com suas criações imortais, fizeram mais pelos seus irmãos da sua e de todas as raças do que os demagogos e palhaços que hoje querem não apenas escravizar os negros na adoração regressiva do culto museológicos, mas africanizar todo o Brasil. Que paulada, né, meu amigo? Os textos do professor Olavo de Carvalho realmente eles são incríveis, né? Ele tira você da sua zona de conforto. Primeira vez que eu li isso aí, eu fiquei meio intrigado. Eu falei, meu Deus, como que pode, né, a pessoa falar assim dos negros? Poxa, mas se você procurar entender mesmo o que ele tá falando aqui, você não vai ficar com esse sentimento. Só fica com esse sentimento que realmente não pensa de maneira dialética e pensa só de maneira ideológica, que acha que tudo que fala contra alguns aspectos da cultura negra está falando contra a raça negra. Bom, voltando aqui o foco, não vou fazer um discurso político aqui, que não é a intenção do vídeo. Primeiro vamos responder a primeira pergunta, o que é? O que é? Isso é um artigo do professor Olavo de Carvalho, no qual ele comenta um pouco sobre a cultura negra, do que ele vê como realmente cultura negra, e levanta algumas ideias interessantes. Então aí já respondendo a segunda pergunta, né, que é o que exatamente está sendo dito e como? Bom, o que o autor diz aqui é o que ele entende como verdadeira cultura negra, né, cultura brasileira, aí, Machado de Assis e tudo mais, e ele faz aqui uma análise de como o europeu, boa parte do povo europeu, se rendeu a uma cultura superior dele, que foi a cultura do cristianismo, que foi a religião cristã. Foi o rendimento dos bárbaros ao cristianismo que proporcionou a eles um crescimento muito grande, né? E a própria cultura portuguesa, como ele escreve, que depois dominou, depois escravizou os negros, eles se renderam ao superior. Então, culturalmente falando, nós devemos sim se render ao que é superior. O que é culturalmente superior, a gente deve se apegar àquilo, aprender com aquilo e passar a contribuir. Mas vale muito mais um autor, né? Continuando aqui na interpretação do autor, uma pessoa que entende a sua condição e não fica se vitimizando do que essa vitimização, né? O que o autor ele procura mostrar aqui, o que o Olavo ele mostra aqui, é que a vitimização não ajuda ninguém em nada. Imaginem só se os portugueses tivessem se vitimizado. O que eles iam conseguir com isso? Essa universidade de hoje em dia, ela trata aí o negro como uma vítima e não deixa o negro evoluir mais, né? O que o negro faz hoje em dia? O negro produz apenas samba, pagode, produz funk e tudo mais. Então essa é a reflexão basicamente que o autor procura trazer para você. Lógico que eu não posso destrinchar muito bem aqui, começar a falar muito, senão o vídeo aí vai, sei lá, para 3 horas aí, também não é para tanto, né? Vamos ser tão exagerado. Bom, a terceira pergunta, o livro ele o artigo aqui, né, eu usei um artigo, certo seria mesmo eu usar um livro, mas não é inviável usar um livro, né, o artigo aqui, ele é verdadeiro em todo ou em parte? Aí vai muito bem da opinião de cada um. Eu concordo que tudo que o Olavo falou aqui, grande parte das coisas, se não tudo, provavelmente tudo, é verdade. Porque eu reconheço que o Olavo é um homem que se dedica às ciências sociais, é um filósofo, é um grande intelectual que tem aí uma, digamos, autoridade, mas que tem uma experiência que eu concordo e eu confio. Mas você não precisa realmente confiar para acreditar que é verdade. Você pode querer procurar informação por informação. Ver, comparar a cultura do negro, a cultura tribal com a cultura de Machado de Assis, faz essa comparação e aí você vai ver com quem que está a verdade. Então, nessa pergunta, provavelmente, né, na verdade, tudo que o Olavo está dizendo aqui, realmente ele tem razão. Por isso que o pessoal fala, né, o Olavo tem razão, porque ele costuma acertar bastante. Né? Não que ele é Deus para nunca errar, ele deve ter errado provavelmente, mas ele costuma acertar bastante. E a última pergunta, e daí? Qual que é a importância desse artigo? Bom, esse artigo ele tem muita importância, principalmente se ele fosse lido por universitários. Porque quando você tem contato com uma opinião tão diferente assim, a sua mente ela se expande, você começa a olhar o mundo com outro olhar. Isso é clichê, todo mundo sabe disso. Então, se de repente o pessoal do movimento negro tivesse mais contato com isso aqui, eles não iam ficar se vitimizando, ia começar, sei lá, a promover os textos de Machado, né? A promover a verdadeira cultura boa, a cultura
a cultura negra de fato, a verdadeira cultura negra brasileira. Bom, então a gente encerra aqui essa parte da leitura ativa e agora a gente volta aqui para a segunda parte do vídeo hoje, na verdade é a terceira parte, que é a leitura analítica. Bom, essa leitura analítica, ela é uma explicação, é como se fosse um aprofundamento na leitura ativa. Ela é uma leitura ativa, o autor ele dá essas regras da leitura ativa para te nortear um pouco mais, mas a leitura analítica é a verdadeira leitura, é a leitura melhor que você deve se fazer. Voltando a dizer, ela é uma espécie de leitura ativa. Bom, a leitura analítica ela é feita de algumas etapas que eu vou falar aqui até o final do vídeo, né? A primeira etapa é o que de fato é o livro, que a gente já respondeu na leitura ativa, mas agora a gente vai destrinchar melhor. Eu vou explicar para vocês melhor, para vocês entenderem com um aprofundamento maior. Primeira coisa, você precisa de classificar o livro. Você não lê filosofia como você lê história. Então é necessário que você saiba na onde que o livro se enquadra. Se você tem um livro de filosofia, você vai ler como se lê filosofia, né? Eu não vou te explicar aqui hoje como se lê filosofia, quem sabe num vídeo futuro. Mas entenda que você lê de maneira diferente, né? A história você vai sempre procurar se ater aos fatos para conseguir fazer a ligação. Já a filosofia não, a filosofia é algo mais interior, é algo que você faz uma reflexão mais interna. Não está ligado muito ao mundo físico, é mais ao mundo material. Eu diria que a filosofia ela apela pro espírito, mas não entende espírito como algo religioso, não, muito longe disso. As pessoas hoje em dia acham que tudo que é espiritual é religioso. E não é bem assim. É tudo que você vai falar que é espírito é religioso. Então você precisa classificar um livro. Tem livro que ele não tem classificação, que você vai ter que criar uma. Sei lá, um livro que é religioso, /científico, /filosófico. Você vai ter que criar uma classificação para esse livro para você conseguir se nortear um pouco melhor. Você precisa expressar o livro em uma frase ou parágrafo, né? E aí, para você fazer isso, você vai depender da leitura inspecional que eu falei, né? Tinha mais alguma coisa na leitura inspecional que eu, falando aqui, eu lembrei, agora acabei nem colocando aqui nas minhas anotações, que é o seguinte, outro passo importante para você fazer a leitura inspecional, uma outra coisa que compensa você fazer, mas aí você vai ter que levar em consideração o seu tempo, assim que você fazer aquela pré-inspecional, inspecionar o livro, assim que você lê o sumário e tudo mais, você vem e faz uma leitura superficial de tudo. Ou seja, você vai fazer uma primeira leitura, não parando, não anotando, mas fazendo uma leitura direta. A partir do momento que você fazer essa primeira leitura direta, e aí já pode ficar como uma dica para você ler analiticamente, né? Se você vai ler uma obra rápida, não compensa você usar essas dicas que eu vou dar aqui da leitura analítica. Mais pra frente eu vou explicar quanto que você deve usar cada dica. Mas não compensa você ler, usar todas essas dicas aqui da leitura analítica. Então você vai ler uma obra um pouco mais rápido, você faz aquela inspeção que eu falei para vocês. Mas se você quer se aprofundar, se você vai ler um clássico, você faz o seguinte, depois que inspecionar da maneira que eu expliquei, lendo o sumário, lendo o prefácio e tudo mais, você faz uma primeira leitura superficial do livro inteiro. Você vai ler o livro inteiro, fazendo assim uma primeira leitura superficial. Isso, ele vai ter ali a sua importância para você conseguir depois conseguir expressar o livro de fato de uma maneira inteira nesse segundo parágrafo que você vai fazer. Quando você lê um livro inteirinho, sem se atentar a erro de interpretação, a anotação, você vai criar uma consciência maior. Você vai fazer duas leituras e você vai entender melhor. Então, a segunda aí, a outra dica importante é você fazer aquela primeira leitura, uma primeira leitura superficial, você lê o livro inteiro, mas não se atenta a muitas coisas, e aí depois você expressa esse livro no segundo parágrafo agora, já que você vai ter entendido muito melhor o livro. Bom, aí agora eu vou falar acho que a dica mais importante do vídeo inteiro, que é a que a gente precisa se atentar e é a mais difícil. Você precisa de entender e delinear a estrutura do livro. O livro ele possui uma estrutura. O próprio artigo do Olavo já tinha uma estrutura. Mas a estrutura do livro é muito mais bem definida. Então é necessário que você delinee essa estrutura. Por exemplo, você pega um livro e fala, no primeiro capítulo o autor traz
um argumento. Esse argumento leva a tal conclusão. Essa conclusão é a preposição de um próximo argumento, que vai culminar tudo isso, todo esse embaralhado de argumento, em uma conclusão, que é a tese do autor. Você precisa entender os argumentos da tese do autor. Você precisa entender os argumentos contrários, os argumentos favoráveis, e assim você vê como que o autor faz a síntese. Delinear o livro nada mais é do que você estruturar o livro. Falar, por exemplo, em tal ponto ele usa tal argumento, ele usa tal conclusão, ele usa tal afirmação. Essa tal afirmação, conclusão, argumento leva a tal coisa. Então é como se você fizesse um mapa mental. Acho que vocês já devem conhecer de mapa mental, né? Que mapa mental hoje em dia é muito usado. Mas é uma maneira assim, você não precisa de fazer os desenhinhos, aquela viadagem toda, sabe? Aqueles negocinhos assim. Você não precisa de fazer, você pode escrever, simplesmente escrever. Mas ter na sua mente como que é a estrutura do texto, como que é o mapa mental do texto. Isso leva a isso, que conclui nisso. Então, essa é a dica mais importante. É também uma das coisas mais difíceis de fazer, viu? Às vezes tem uma obra que ela é muito complexa e você não consegue desenvolver. Você entende sim as palavras, mas na hora que você vai tentar entender os argumentos é difícil, você tem que ler e reler várias vezes. Você também tem que prestar atenção que um livro, ele não, às vezes ele tem uma estrutura geral, mas ele tem uma estrutura por capítulo, né? Ainda mais livros assim que fala de vários assuntos, né? Por exemplo, Como Ser um Conservador do Roger Scruton, por mais que tenha ali uma estrutura no fundo, cada capítulo tem uma espécie de estrutura. Cada capítulo o autor vai falar de um tema, então ele vai tratar de uma estrutura diferente. Então você também tem que se atentar à estrutura individual, às estruturas por capítulo do livro. Outra dica também interessante nessa primeira etapa, já para finalizar ela, é descobrir as perguntas iniciais e as respostas finais. Todo livro ele começa com uma pergunta. Não existe um livro que um autor, sei lá, comece do nada. Ele fala assim, eu vou fazer um livro, mas eu não tenho nada definido, só vou escrever. Não. O autor ele tem um planejamento, o autor ele planeja esse livro, então ele começa com uma pergunta. Por exemplo, sei lá, um livro vai falar sobre Deus. A pergunta do livro é o que é Deus? Então ele começa com essa pergunta, então você tem que anotar essa pergunta, entender qual é a pergunta inicial do livro. E depois, no final, anotar a resposta de uma maneira resumida, né? Por exemplo, o autor vai falar o que é Deus, ele conclui então que Deus é um ser onipresente, onisciente, que zela por nós, que deixou o seu Filho Jesus Cristo à terra e tudo mais. Você tem que encontrar a pergunta inicial e a pergunta final, a resposta a essa pergunta, ou as outras perguntas que gerou. Porque tem livro que ele faz uma pergunta e não responde ela. Ele chega próximo da verdade, mas não chega na verdade de fato, né? Ainda mais questões assim existenciais, né? De onde que nós vemos, isso nunca vai chegar numa resposta de fato. Mas o autor ele vai responder uma pergunta com outra pergunta, e essa pergunta ele vai se aproximar mais da verdade. Bom, dito isso, a gente termina então a primeira etapa, a etapa do que é de fato o livro. A gente vai agora para uma outra etapa, a etapa da interpretação. É também uma etapa muito importante, acho que é a etapa que nós mais erramos, né? Eu vira e mexe, faço isso, por exemplo, esses tempos aí, eu estava comentando o livro Como Ser um Conservador, e eu cometi um erro de interpretação no primeiro capítulo que foi realmente um pouco grande. Em minha defesa, né, eu li o livro, fiz anotações e depois não reli, e fui só pelas anotações iniciais que eu fiz e fui comentar o capítulo, fazer o vídeo, né? Isso é realmente algo muito ignorante. E fazendo isso eu errei o comentário, o pessoal me corrigiu, obrigado pessoal que me corrigiu, e é importante porque a interpretação ela é algo difícil a se fazer. Aqui a gente não tem que ter esse orgulho todo de falar que você não erra interpretação. Poxa, todo mundo erra interpretação. Lógico, eu não tô falando aqui de texto de Enem, tá? Porque fazer prova do Enem, interpretação de texto assim é fácil. Tô falando de uma obra bem feita, uma obra de um grande pensador. É difícil ler e nós temos erros. Por isso que a gente tem que procurar melhorar. E essa é a intenção desse vídeo, é ajudar a vocês. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é que antes da gente interpretar o livro, é necessário que a gente já tenha estruturado o livro. Não se interpreta o livro antes de estruturar o livro, né? É importante você ter feito a estrutura para você saber na onde que está isso, na onde que está aquilo, como é feita a estrutura dos argumentos para depois você interpretar, entendeu? Porque entenda a leitura como sempre passos, né? Você descobre algo para conseguir fazer outra coisa. Você inspeciona o livro para conseguir saber um pouco do que ele é. Você faz uma leitura inteira,
uma leitura rápida, para melhorar esse parágrafo que você criou, para saber mais ainda o que ele é. Agora você estrutura o livro para saber como ele é feito. Você sabe o que é, mas agora você vai fazer uma espécie de mapa. Depois de ter feito essa espécie de mapa, você agora vai ler esse mapa, vai interpretar esse mapa, e isso é difícil. Primeiramente, antes de interpretar o mapa, faça a estrutura, crie o mapa, né? Bom, a segunda parte, por mais que óbvia, é importante. Identifique as palavras mais importantes. Você vai ler o livro e você vai perceber que existem palavras que se repetem, existem palavras que são mais importantes. O autor ele usa usa mais essas palavras. Elas são importantes porque o autor ele usa diversas vezes e geralmente elas estão encaixadas em algum argumento, em alguma afirmação do autor. Então você identifica essas palavras. Procure achar o significado delas, sei lá, através de... Você pode procurar no dicionário, você pode procurar online. Hoje em dia a gente tem, sei lá, hoje em dia tem dicionário pra cacete online, então você pode procurar lá. Então você vai tentar achar o significado. E depois de achar um significado absoluto, um significado que é usado mais, você vai achar o significado alternativo. Porque às vezes essa palavra... ela é usada em vários significados, ela tem vários significados, né? O autor usa em determinada parte do livro de uma maneira e em outra maneira ele está usando de outra forma totalmente diferente. A língua portuguesa tem muito disso, né? É que a gente não percebe, às vezes, a palavra que nós usamos de várias formas, né? A gente não percebe, mas existe muitas, por exemplo. Vou falar um exemplo bem idiota, tá? Mas, por exemplo, cobrar, de cobrar dinheiro, de cobrar e cobra, né? Você pode cobrar alguém, você vai falar, eu cobrei ele, fala, cobra ele, né? Uma suposição, você tem lá um cara e ele tá te devendo, né? Aí você manda um funcionário seu, você vai lá e cobra ele, tá mandando ele cobrar. Mas a cobra cobra, entende? Essa reflexão aqui meio louca. Cobra, ela pode ser tanto usada no sentido de cobrar alguém, como cobra animal. Então perceba, a palavra é a mesma, mas tem sentido diferente. Logo, esse é um exemplo idiota, todo mundo percebe isso. Mas o autor vai usar palavras mais sofisticadas que às vezes é difícil a gente prestar atenção nisso. Então a gente vai achar que ele está falando de uma coisa quando ele está falando outra. Por isso que não se atenha a um significado só, as palavras não são absolutas. Procure entender sempre o máximo de significado e achar ali, de acordo com o contexto, qual é o significado que ele está usando. Outra coisa... encontre os termos importantes, descubra os termos importantes. O que é um termo? Um termo ele é um conjunto de palavras que procura afastar a ambiguidade, né? O autor ele vai usar de certas palavras para afastar a ambiguidade, porque quem está preocupado com sua escrita, ele nunca vai querer ser ambíguo. Sempre vai querer escrever de uma maneira que as pessoas entendam. Então, o autor, ao longo do texto, ele vai usar de alguns termos, vai repetir esses termos várias vezes, para não afastar, para afastar a ambiguidade. Então, você procura esses termos, porque eles são importantes para você conseguir entender ali a estrutura do livro, né? Interpretar o livro bem. Os termos, ele nunca vai ser assim algo fácil de se encontrar. Você vai ter que procurar bastante, porque ele pode ter algumas modificações, mas se você ler o livro mais de uma vez, você vai perceber que você encontra esses termos. Esses termos dele são usados pelo autor ao longo do livro. Mas, para isso, você precisa ter uma leitura ativa, você precisa estar sempre ali fazendo as suas anotações. Bom, voltando aqui a falar um pouco das palavras importantes, mais importantes, as palavras importantes elas são aquelas que mais te incomodam. Aí você vai falar, poxa, mas como assim as palavras que mais me incomodam? Ao longo da leitura do livro, você vai perceber que algumas palavras sempre geram alguma dúvida em você. Você está lendo ali, mas aí você lê uma palavra e, puxa, mano, aquela palavra gera dúvida em você. Você não consegue entender ela. Então a palavra que mais gera dúvida em você é a palavra importante. Não cometa o erro de, sei lá, de ver aquela palavra, ela é difícil e você abandonar ela. Fala, é difícil, não é importante, deixa a palavra, vou pular, vou continuar a leitura porque eu não consigo entender essa palavra. Não faça isso, porque às vezes você perde ali um argumento, você perde algo muito importante que vai te prejudicar depois, né? E é importante a gente entender que as palavras importantes, elas geram frases importantes. Frases importantes geram argumentos importantes, né? Então, a palavra importante, ela sempre vai gerar uma frase importante, um é complemento do outro, né? E essa frase importante é aquela que exprime negações, afirmações e suas razões ou conclusões, né? É uma frase que vai afirmar algo, vai negar algo e vai explicar por que ele afirma, por que ele nega isso. Então essa é a ideia da frase
mais importante. Bom, essa então é a etapa da interpretação. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aí nos comentários, né? Tem em base aqui o livro também, né? Se for possível você comprar o livro, compre, porque o vídeo vai ficar muito melhor. Mas eu sei como isso não é viável para muitas pessoas, realmente é um livro difícil de ler. Não é difícil de ler, mas é um livro bem grande. Você pode só ficar no vídeo aqui que você vai ter também bastante informação, vai conseguir te ajudar. Bom, então já que agora a gente já sabe estruturar o livro, já sabe então como interpretar o livro, a gente vai para uma coisa que eu acho que é de extrema importância, né? Todas as frases, todas as dicas que eu dou aqui é importante, mas às vezes uma ou outra sobressai e é importante a gente dar uma ressaltada, que é como a gente faz para absorver o livro melhor. Então a terceira etapa aqui, nós vamos aprender como fazer para absorver o livro melhor. Afinal de contas, como que a gente consegue colocar o livro na nossa mente, como a gente consegue, eu não diria decorar, mas entender o livro de uma maneira que fique em você. Você, quando entende o livro, você não vai lembrar de frases, não, isso não acontece, só algumas pessoas, só algumas mentes brilhantes conseguem fazer isso. Lembrar de uma frase, uma situação ou outra você lembra, mas lembrar de tal parágrafo, isso é difícil. Mas quando você entende o livro, ele é uma coisa viva, aquelas informações, ela faz parte de você, como se ela entrasse na sua alma, né? Não, lógico que ela não entra na sua alma, mas é como se fosse assim, é como se ela começasse a ser você, ela começasse a fazer parte de você. Bom, tá. A primeira coisa que a gente tem que fazer para entender melhor o livro, conseguir guardar melhor o livro, é reproduzir as proposições com as nossas próprias palavras, né? Proposições são respostas às perguntas que o autor levanta, né? Proposição é alguma coisa que o autor fala. O autor faz uma pergunta e responde. É uma afirmação, tudo mais. Então, a proposição é respostas à pergunta. Quando você entender uma certa proposição, você vai lá e expõe, escreve essa proposição com as suas próprias palavras. Vocês vão ver como isso parece fácil, só parece fácil. Isso é difícil pra caramba, né? Vocês vão perceber que, isso é fácil. Estão conversando aqui comigo, estão vendo o vídeo agora e falam, não, isso aí é besteira, cara. Poxa, dá uma dica melhor, mano. Escrever com as próprias palavras é coisa fácil. Mas às vezes não é, realmente não é. Parece que é fácil, mas é algo complicado. Você dá esse exemplo, se você escrever com as suas próprias palavras, você meio que eterniza o conhecimento. Você não vai eternizar, mas você meio que traz o conhecimento mais para próximo de si. Se você fica só ali nas palavras do autor, tá ali entre você e o autor, mas usando a linguagem dele. Quando você passa para a sua linguagem, com as suas palavras, você traz o conhecimento mais próximo de você. Bom, uma segunda maneira também é você dar o exemplo na vida real. A partir do momento que você entende uma proposição, você vai lá e dá um exemplo na vida real. Lógico que às vezes, dependendo do algo que você está falando, aí fica um pouco mais complicado. Mas se você está estudando, por exemplo, filosofia é algo que é inerente à nossa vida. Você tem como dar exemplo na vida real. Sei lá, tá falando sobre o amor, aí você fala, poxa, eu era assim, eu tinha essa espécie de amor com a namorada, eu tinha essa espécie de amor com a minha mãe. Então, dar esse exemplo na vida real, ele também é tão bom quanto você escrever com as suas próprias palavras. Se você conseguir juntar os dois, então, poxa, aí é melhor ainda. Você tem que ter uma ideia na sua cabeça. Não se prenda às palavras, e sim entenda as ideias, né? Essa é uma parte interessante a gente se observar, porque às vezes a gente tá lendo, e a gente acha que entendeu, mas a gente tá preso às palavras, né? Você lê um parágrafo e fala, você entendeu? Eu falo, entendi, cara, ó, perfeitamente. Aí o cara fala, não, explica aí pra mim. Aí você vai, não, aqui é simples, você vai lá e começa a ler as palavras do autor. Você não explica pro cara de fato, você não explica pra pessoa de fato. A única coisa que você faz é reproduzir as próprias palavras. Você é simplesmente aí um gravador, você está repetindo o que a pessoa falou. E isso não é interessante, isso não é bom, porque você nunca vai conseguir criar o conhecimento de fato. O conhecimento é quando você entende aquilo de fato, você não fala com as palavras do autor, você fala com as suas palavras. Então, aí você não pode se prender às ideias, né? Não pode se prender, perdão, às palavras e procurar sempre entender as ideias. Primeiro você entende a palavra, lógico, com certeza você entende o que está escrito ali, você consegue interpretar o significado, mas depois você vai entrar no cerne do livro, que é as ideias, e você vai adequar essas ideias à sua cabeça, usando um exemplo da vida real ou escrevendo com as suas próprias palavras. Bom, por fim, então, mais uma dica aí para ajudar vocês a fixar o livro melhor na cabeça de vocês, fixar o livro melhor na cabeça, entender melhor, se você encontrar uma razão, você procura uma conclusão.
Se você encontrar uma conclusão, você procura então a sua razão. E isso é interessante, parece simples, mas não é. Você às vezes ao longo do livro você entende uma razão, certo? Mas você para por ali, eu não sei o que acontece com a gente, acho que é preguiça intelectual, ou é medo, ou é... Acho que a maioria das vezes é preguiça. Você encontra uma razão para alguma coisa, mas você não vai até o fundo dessa razão para chegar na conclusão. Ou às vezes você faz o contrário, você chega à conclusão do livro, então a conclusão do livro é essa, o autor quis falar isso. Mas você não chega na razão porque o autor está falando aquilo. Então, se você encontrar razão sem a conclusão sem razão, você está fazendo a leitura do livro incompleta. Você pode acabar, de repente, mais para frente, falando alguma besteira, pode interpretando o autor mal. Então, é importante que se você chegue na razão, vá à conclusão, e se chegue na conclusão, vá à razão. Agora, já que nós já sabemos aí o que é o livro, já sabemos interpretar ele, já sabemos absorver ele, nós precisamos fazer o uso da crítica, nós precisamos criticar esse livro. E isso é importante. Fazer uma crítica do livro é algo importante. Fazer o seu julgamento do que o autor falou é algo importante, porque você vai estar fazendo uma reflexão em cima do livro e essa reflexão vai ajudar você aí na sua vida, vai ajudar você em várias coisas. Primeiro, antes de você criticar algo, entenda isso. É necessário você entender, já ter interpretado, ter feito todas as etapas para você criticar. Percebeu que às vezes as pessoas criticam uma ou outra sem entender o porquê daquilo, né? O esquerdista critica o conservador porque não entende o conservador, e o conservador critica o esquerdista porque o comunista porque não entende ele. Então isso a gente não pode ficar nisso, a gente tem que procurar entender o livro primeiro para depois julgar, para depois você conseguir criticar. Sobre o julgamento é interessante o seguinte, você se julga pensando e não refutando. Ou seja, você não lê o livro, não julga o livro refutando. Às vezes a pessoa vai ler, sei lá, uma obra comunista, ela é uma pessoa conservadora, uma pessoa de direita, ela lê a obra inteira refutando. Não, ele falou isso aqui, mas isso aqui é errado, o capital não funciona dessa maneira. Não, ele falou aqui, então você lê a obra inteirinha refutando. E esse antagonismo na sua cabeça acaba deixando que você não entenda o livro, você não entenda o autor. Você não pode julgar de maneira justa se você tiver um antagonismo com aquela ideia. Imagine só um juiz. O juiz vai julgar uma pessoa e ele não gosta daquela pessoa, ele deixa de esclarecer isso. E o julgamento dele é na base desse sentimento ruim que ele tem com essa pessoa. Mas não tem como essa pessoa ser juiz. O juiz ele é uma pessoa totalmente isenta. Então, quando você lê, pelo menos deveria ser, né? Eu sei que hoje em dia não é, mas deveria ser. Então, quando você lê um livro, você tem que ser isento. Você tem que deixar todo de lado os seus pré-julgamentos, os seus preconceitos, a sua ideologia. Não se lê de maneira ideológica. Entende? Isso não é relativismo, não acho que às vezes a gente está falando, o pessoal já acha que é relativismo. Não, isso não é relativismo. Mas é que não se deve ler de uma maneira ideológica, não se lê de forma esquerdista ou de forma direitista, sei lá. Você se lê pensando, entendendo a ideia, para depois você fazer o seu julgamento. Não é que você não possa julgar uma obra do autor, não, você deve julgar, é importante o julgamento. Mas antes de julgar, você tem que entender, e para você entender, você tem que deixar toda a sua ideologia de lado, todo o seu antagonismo. E outra coisa, nós somos seres humanos, nós sempre vamos ter esses pensamentos, sempre vamos ter essa ideologia na nossa cabeça. Por isso que é necessário você entender os seus pré-julgamentos, entender os seus preconceitos, né? Não leve preconceito como hoje em dia o preconceito é usado de maneira muito, muito errada, mas entender o que você acredita, no que você vai contra, o que você não gosta, conhecer a ti mesmo, né? Bom, por exemplo, você vai ler uma obra de esquerda, você sabe que você é conservador e você não gosta daquilo, então tenha em mente seus pré-julgamentos, para às vezes não ser refém dele, para às vezes o cara, sei lá, tá falando mal da família e você não ficar puto, você já, essa merda pra lá. Não, cara, procura entender o argumento do cara, entende as palavras dele, porque se aquilo não for realmente verdade, como eu acho que não é, mas se aquilo não for realmente verdade, a partir do momento que você entender ele, você vai ter mais argumentos contra eles, né? Você vê, por exemplo, o filme do professor Olavo de Carvalho, falando aqui um pouco mais desse grande mestre, o professor Olavo de Carvalho, no filme dele ele mostra a biblioteca dele, tem uma biblioteca inteira só de livro comunista.
Então, quem entende mais de comunismo que o Olavo, pô, deve ter alguém, mas o Olavo ele entende muito do comunismo, ele é um cara que ele tem conhecimento, né? Ele fala assim, se os comunistas tivessem lido todas as obras sobre o comunismo que eu li, eles não seriam mais comunistas. Então faz isso, segue esse exemplo, lê todas as obras de esquerda, não lê ideologicamente, lê concordando com o autor. Quando você estiver lendo, você concorda com ele, entendeu? Deixa pra lá, concorda. No final você faz o julgamento. Você sempre vai encontrar ali as respostas para aquele livro em uma outra obra. Às vezes o autor ele pode até te convencer que a família é uma coisa burguesa, é uma coisa ruim. Mas a partir do momento que você se refletir melhor, a partir do momento que você lê outra obra, você vai começar a entender e aí você vai ver que essa obra aí, a obra do autor é uma obra mentirosa, não é verdade, é mais aí uma religião como o marxismo do que algo verdadeiro mesmo. Bom, outra coisa interessante é que você tem que observar os erros do autor e ver se realmente esses erros são relevantes, né? Às vezes o autor ele comete ali um erro de português, não sei, ou um erro sei lá, um erro de gramática, ou um erro no argumento, na lógica do argumento dele, ele quebra uma lógica, mas isso no fim nem destrói o argumento dele. Um erro simples que na conclusão, que não vai mexer na conclusão, você não deve desconsiderar todo o material que o autor escreveu por conta de um erro bobo, né? Às vezes as pessoas vêm aqui e vêm ver algum vídeo, aí vejo, sei lá, que eu falo uma palavra errada, eu tenho um pouco de problema com pronúncia, tenho até um problema assim, eu não diria grande, mas eu às vezes acho que, não sei, muito contato com o ensino médio, né? Eu sou de escola pública, eu às vezes falo uma ou outra palavra errada, eu, sei lá, vou falar um S, falo um R, mas é coisa que todos nós falamos, todos nós erramos, vez quem nunca falou vou subir a subida, ou se não é mais grande ou menor ou mais menor, então todo mundo tem esse erro. E às vezes a pessoa, por conta de um erro desse, um erro besta, um erro que não vai ter interferência na conclusão, que a ideia vai poder, se você vai conseguir entender a ideia, a pessoa deixa de ver o vídeo, a pessoa já vai lá e fala um monte, e não procura entender a essência. Então com os livros também da mesma maneira. Veja se esse erro ele é algo prejudicial. Se é algo prejudicial, tudo bem, né? Imagine só, se eu tivesse uma linguagem aqui de gíria, provavelmente vocês não iriam entender o vídeo, aí é algo diferente. Se eu falasse nas gírias paulistas, né? Eu sou de São Paulo, sou paulista, então se eu começasse a falar aqui na gíria pode pá, mano, firmeza, pá, é nóis, tá ligado, mano? É nós, vem em mim, sei lá, começasse a falar as gírias, provavelmente eu ia tornar a linguagem específica para o público de São Paulo, para o público que fala essa gíria. Quem não fala ia ser prejudicado. Aí sim, aí esse é um erro grande que não pode acontecer. E às vezes o autor vai falar alguma besteira, mas que você tem que levar em consideração a falta de informação, o contexto que ele vivia, para assim você conseguir fazer um julgamento melhor, né? Sei lá, o autor vai falar que a Terra é plana, mas, poxa, de repente é um filósofo grego que nem sabia que a Terra é redonda. Não, os filósofos já sabiam que a Terra é redonda, mas, sei lá, o autor fala que o Sol gira em torno, o Sol gira em torno da Terra. Mas, poxa, o cara era lá do século I, então leve isso em consideração. Procure entender isso para você não achar que a obra inteiramente está errada. De repente ele traz vários conceitos que são verdadeiros, mas só nisso ele erra. Então você tem que ter essa consciência, ter essa humildade de saber entender quando que o autor está falando besteira aqui, e quando a obra pode ser invalidada e quando aquela informação não vai te prejudicar, não vai acabar com toda uma obra do autor. Tem que saber entender esses dois aspectos. Bom, vocês perceberam aí que eu falei de bastante coisa. Falei de bastante dicas, e essas dicas, elas são ali aí um tanto quanto complexas, na verdade elas são o ideal que vocês devem procurar conhecer, procurar chegar o mais próximo possível. Todas essas dicas que eu falei ao longo dessa série, ao longo desse vídeo, ele é um ideal. Não é algo... Peraí que eu vou conectar aqui a câmera. Botei a câmera aqui para carregar, porque sabe como que é? A bateria de câmera hoje em dia é uma bosta. Então, 1 hora de duração, a bateria já tá acabando já. Então, essas dicas, elas são o ideal que vocês devem seguir. Não que vocês devam fazer parte por parte de todas essas dicas, chegar em parte por parte, que isso é realmente difícil. Vocês vão ter que saber adaptar essas dicas para cada tipo de livro. Há livros
que você deve ler em 1 hora, entendeu? Que você deve ler o livro em 1 hora inteira. Você pega 1 hora e lê o livro. Há livros, por exemplo, como o Clássico, que compensa você colocar todas essas dicas, e além de colocar essas dicas, compensa você ler o livro original para entender de fato como funciona e aplicar tudo, porque ele é um clássico. Mas há outros livros, sei lá, um livro da Kéfera, que a única coisa que você pode fazer, cara, é, sei lá, ver umas imagens, não sei, rasgar umas folhas, limpar a bunda. Há livro que não compensa. Então você tem que ter entendimento de saber quando usar essas dicas. É impossível um ser humano usar essas dicas em tudo. Né? Usar esse ideal de leitura em qualquer tipo de leitura que ele for fazer. Não tem como, isso vai gerar um tempo. Às vezes você lê, usando todas essas dicas que eu falei, usando o ideal de leitura que os autores escrevem aqui, você vai demorar, sei lá, meses para ler um livro, e você não dispõe desse tempo. Por isso você deve saber discernir quando se lê um livro e quando se lê um livro com essas dicas e quando se lê de outra maneira. Ou seja, é importante você saber que às vezes você vai ter que gastar mais um tempo e às vezes você não vai poder dispor todo esse tempo, você vai ter que ler de uma maneira mais rápida, né? É bem provável que, pra você ter uma ideia, se você até aqui tá assistindo esse vídeo, você é um guerreiro, cara, porque a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas vão querer procurar um vídeo curto, que dê ali dicas michuruca, que não vai no cerne da questão, e simplesmente vão ficar por lá e acabou. Então, tenha essa consciência do tempo. Procure entender esse ponto do tempo. Que há obras que merecem ser usado todas essas dicas e há obras que não merecem. E uma coisa, você vai falar, poxa, mas nossa, se eu ler nesse nível aí, eu só vou ler uns 20 livros na minha vida, eu não vou conseguir ler muitas obras, eu não vou conseguir fazer minha biblioteca bonita, eu não vou conseguir ter aquelas estantes cheias de obras que eu li 2, 3 páginas e deixei lá, não vai dar para fazer isso. Então, meu amigo, eu te deixo com uma frase do nosso querido amigo Thomas Hobbes, uma frase muito interessante. A frase dele é o seguinte: se eu lesse tantos livros quanto as demais pessoas leem, seria tão estúpido quanto elas. É isso, meu amigo. Se você lê o mesmo tanto de livro que um comunista lê, se você lê o mesmo tanto de livro que um intelectual da universidade lê, do que, sei lá, um professor que fala de maneira bonita, de maneira pomposa, você vai ser tão estúpido quanto ele. Não acho que quantidade é qualidade, não. Às vezes compensa você ler 2, 3, 4, 5 obras clássicas do que ter aquele amontoado de livro que você não entendeu bem e que você não tá aqui, que você não conseguiu guardar. Então esse é o vídeo de hoje. Eu fico muito feliz de ter conseguido gravar esse vídeo aí. Tá dando um trabalhinho para fazer, porque eu fiz aí um roteiro bem maior do que eu sou acostumado a fazer, né? Eu tive que ler bem a obra, foi um pouco complicado a se fazer. É o primeiro vídeo que eu tô lançando no canal aqui com o Chroma Key, tô tirando o fundo, então ele vai ser um vídeo mais interessante. Eu peço a vocês que quem gostou do vídeo, quem achou que o trabalho do canal é um trabalho interessante, que possa dar uma força pro canal, vai compartilhando, clicando no gostei. Eu não gosto de falar, é a primeira vez que eu tô fazendo isso no canal, na verdade, eu não gosto de pedir muito isso. Mas eu tô fazendo isso hoje porque eu queria muito ver esse material que eu fiz, ver essas dicas que eu fiz, serem levadas a mais pessoas. E a gente tem alguns vídeos aí no YouTube falando de como ler melhor, mas nenhum vídeo tem uma base igual essa, né? Não que ninguém não tenha comentado o livro Como Ler Livros ainda, não, tem palestras interessantes sobre isso, mas ninguém fez falar de maneira prática, de falar de uma linguagem mais acessível a vocês. O ideal do canal Diletantes é tentar trazer conhecimento ao povo. Lógico que às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai falar besteira, mas o ideal é esse, é tentar trazer o conhecimento, é ler, aprender e trazer para vocês, é ajudar e vocês também ajudar a gente com os comentários, fazer aí, quem sabe, uma comunidade de elevação cultural, é ajudar o Brasil a mudar essa cultura nossa, essa cultura defasada pela universidade, defasada pela música, defasada por tantas coisas. Então quem puder colaborar com o canal, colabore. Então, até mais!